Nós iniciamos uma série na semana passada com o tema Aqueles que Vivem, Aqueles que Vivem. E eu quero que você me acompanhe nessa série. A mensagem do domingo passado tem um pequeno esboço no seu boletim, na capa do seu boletim, mas nós temos também a nossa mensagem no canal do YouTube, também no Facebook da igreja, que você pode acompanhar. E aqueles que vivem exatamente porque a realidade da vida e aquilo que a Bíblia apresenta nos mostram que há pessoas que não estão vivendo. Às vezes até você ouve os intelectuais, aqueles que estão realmente pensando a nossa cultura e a sociedade, e muitos vão afirmar que a sociedade carece de sentido de vida, ou seja, que muitas pessoas estão existindo, elas estão sobrevivendo, mas elas não estão vivendo. Eu sempre menciono o Viktor Frankl, que é um intelectual, psiquiatra, alguém que marcou realmente a psiquiatria, a psicologia, e ele fala muito do sentido da vida. E ele fala que essa falta de sentido é a razão das grandes patologias que a nossa sociedade enfrenta em nossos dias. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos que exatamente a sociedade carece de vida porque falta aquilo que a qualidade de vida que só Deus pode dar. É interessante que o apóstolo João, transformado pelo amor de Jesus, o amor que nós cantamos aqui, ele escreveu na sua primeira epístola, 1 João capítulo 5, verso 12, ele diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Exatamente porque ele compreendeu algo que é muito claro na palavra de Deus, nos evangelhos, nas afirmações de Jesus, que Jesus é a própria vida. Por isso Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vem ao Criador, ninguém vem ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, se não for por mim. Porque eu sou o caminho que leva a Ele, eu sou a verdade que te liberta de todas as falsas verdades que existem neste mundo, e que eu sou a vida que vai realmente inundar o seu coração e conduzir você ao Pai que te criou, ao Deus pessoal, ao Deus verdadeiro, ao Deus que se relaciona conosco exatamente através do seu Filho Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. É interessante que Jesus, em uma das suas palavras, aqueles que o ouviam, um grupo de pessoas, ele disse assim: vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Então Jesus, ele distingue a vida que as pessoas têm comumente, que as pessoas possuem, da vida que realmente Ele oferece. Eu falei aqui no domingo passado sobre a questão de que existe a vida zoe de Deus, a vida que é do Espírito, a vida que é do reino de Deus, a vida que somente Deus pode comunicar a um coração humano. É por isso que Jesus usa a expressão novo nascimento no Evangelho de João, profundamente impactado pela ideia de vida que Jesus trazia. João registra o encontro de Jesus com Nicodemos e Jesus afirma ali que ele precisava nascer de novo. Ele precisava nascer do alto, nascer do Espírito. Ele precisava receber a vida de Deus. Essa vida que só Deus pode comunicar. É muito interessante que John Wesley, um famoso pregador da Inglaterra, que influenciou o mundo todo, avivalista, ele afirma assim que seria mais fácil um cadáver dar vida a si mesmo do que um ser humano salvar a si mesmo e receber essa vida de Deus por seu próprio esforço, por seu próprio mérito, pelas suas próprias ações. Ou seja, ele diz, essa vida, essa qualidade de vida, ela é oriunda de Deus, ela é proveniente de Deus, só Deus pode conceder ao coração humano. Só Deus pode conceder essa vida ao ser humano, a vida de Deus. Por isso, João, ele declara aqui de forma muito clara, acho que todo mundo aqui pode entender, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem. Eu acho que isso aqui é muito sério, irmãos. Eu acho que isso aqui é muito sério. Muito sério. Para pensar um pouquinho comigo. Como as pessoas estão vivendo. Para pensar um pouquinho comigo, talvez como você esteja vivendo. Eu queria muito que você prestasse atenção, ouvisse com atenção aqui, porque o que eu vejo à nossa volta é morte. A morte dentro das casas, a morte dentro das famílias, a morte dentro dos lares,
a morte dentro do coração das pessoas. Há especialistas hoje em que dizem que quase metade das mortes, entre homicídios e suicídios, é quase metade o número de suicídios. Tivemos aí o mês Setembro Amarelo, uma forma de prevenir o suicídio na sociedade. As pessoas estão tão sem sentido da vida que elas não querem viver mais. Porque não é vida de verdade que se tem quando você não conhece Deus. Não é vida de verdade que se tem quando não se conhece Jesus. Não é vida. Nós podemos nos entreter com um monte de coisa, muita coisa que nós seres humanos criamos para nos enganar, para nos iludir, para nos entreter. Nós nos entretemos com o nosso trabalho, nós nos entretemos com os nossos estudos, entretemos com o lazer, tantos mecanismos, tantos instrumentos tecnológicos, para que a gente esqueça a realidade da vida, para que a gente não olhe para dentro de nós. Na verdade, nós vivemos numa sociedade desenfreada, com alta velocidade, porque a sociedade não quer parar, as pessoas não querem parar. As pessoas não conseguem mais chegar dentro de casa e não ligar uma TV, não ligar o seu iPhone, seu smartphone, para se conectar com alguém, porque elas não querem ficar sozinhas para olhar para dentro de si, para não encarar o vazio existencial que há dentro delas. Nós não queremos parar, por isso nós corremos de um lado para o outro, nós vivemos vidas frenéticas, sem avaliar de fato o que nós estamos vivendo. E quando paramos, é muito triste o que a gente vê, é muito sombrio o que está dentro da nossa alma, há um vazio muito grande dentro do nosso coração. É por isso, irmãos, que impera tanta maldade, tanto pecado, tanta desgraça. Porque quando eu não tenho um sentido para a vida, eu vou ser presa fácil a qualquer coisa que pareça me preencher, qualquer coisa que pareça satisfazer aquilo que está dentro de mim e que não encontro satisfação em nenhum lugar, qualquer coisa que pareça preencher o vazio da minha alma, do meu coração. E aí nós podemos tomar rumos tão distintos, nós podemos ir por tantos caminhos, e como diz o livro de Provérbios, ele diz assim: há caminhos que parecem vida, mas são caminhos de morte. Há caminhos que parecem que conduzem à vida, mas são caminhos de morte. Quantas pessoas. Vi uma notícia nessa semana de uma festa rave, em que uma pessoa morreu e mais de 10 ficaram hospitalizadas por um tipo de droga que devia estar correndo naquela festa. E a galera usando sem saber. Você sabe que, quem está traficando quer ganhar dinheiro e muitas vezes não vai colocar nem droga de qualidade no mercado. O que a galera está fazendo lá numa festa rave? É porque é legal? Dá alegria, dá prazer? Mas o que há por trás disso? O que tem de mais profundo nisso? Por que a galera anseia tanta vantagem financeira? Por que a galera anseia tanto ter dinheiro que não é dele? Construir um império material com o dinheiro dos outros? É só porque é safado, mau caráter? Também. Mas tem algo mais profundo no coração desse cara. Ele não encontrou vida. Ele não encontrou sentido e propósito. Ele pensa que o dinheiro, que a fama, o poder que o dinheiro dá, aquilo que ele pode comprar, que isso vai satisfazê-lo. E não vai, nós sabemos disso. Então, é muito claro na Bíblia que tem vida quem tem o Filho. E eu e você estamos tendo o privilégio de ouvir isso, porque muitas pessoas que estão enganadas, iludidas e enganando a si mesmas, não ouvem isso. Outras, como aquele grupo a que Jesus se referiu, não querem vir a Ele, apesar de Ele oferecer vida. Por isso, quando me vem essa frase do apóstolo Paulo, no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, eu sou profundamente impactado e sempre fui com esse texto. Eu me lembro que eu era um novo convertido na igreja, e eu estava nos primeiros cultos, e alguém foi dar um testemunho e começou a mencionar esse texto: o amor de Cristo nos constrange. E eu me lembro, como novo convertido, eu nunca tinha lido esse texto, nunca tinha ouvido alguém falar desse texto, e eu fiquei constrangido por não entender o que ele queria dizer, porque para mim constrangimento era uma coisa assim, negativa. Eu fiquei constrangido, eu fiquei envergonhado, eu fiquei, sem jeito, parece uma coisa ruim. Primeira vez que eu ouvi esse texto, alguém testemunhando, ele não explicou o texto, ele só citou o texto. Eu falei: mas que história é essa que o amor de Cristo constrange? O amor de Cristo tem feito tanto bem para mim, ele tem
tem me trazido vida, tem agido no meu coração. Como esse negócio de amor constrange? Mas quando eu pude ler de fato esse texto dentro do seu contexto, o Espírito de Deus me tocou profundamente. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem, veja essa frase, para os que vivem, aqueles que vivem, como Ele morreu por todos, como falamos no domingo passado, como Ele morreu por todos, mas nem todos creem nessa morte, nem todos creem ao ponto de se apossar dos benefícios e privilégios dessa morte, nem todos tomam posse daquilo que Jesus oferece através da sua cruz. Cristo morreu por todos, mas o texto diz que nem todos vivem. Jesus pagou o preço do pecado de toda a galera, de todo mundo, mas nem todos tomam posse, nem todos vivem, nem todos vivem. E a Bíblia diz aqui que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então observe que Ele diz aqueles que vivem, aqueles que vivem. Há um grupo de pessoas que vive, há um grupo de pessoas que realmente está sendo encharcado, inundado com o amor que vem de Deus, do Espírito de Deus, com a presença de Deus e que tem vida de verdade. Há um grupo de pessoas que crê na cruz de Cristo e por isso recebeu vida, enquanto todos não. Então, eu quero parar nesse ponto e dizer para você o seguinte: se você está aqui nessa manhã, e você pode afirmar com todo o seu coração que você encontrou o sentido e propósito da sua vida no amor de Cristo, no amor de Cristo, então, se você pode afirmar com todo o seu coração que você tem a vida de Deus dentro de você, que essa vida tem transformado você, não é que você é perfeito, não é que você é impecável, não, você tem muito a crescer como eu tenho, mas é que você já não é mais aquela pessoa que você era, você não é ainda aquele que você deve ser, que você vai se tornar conforme o propósito de Deus, mas você também já não é mais aquela pessoa que você era, porque agora você encontrou vida. Se você pode dizer aqui, conforme Romanos 8,16, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, se você pode afirmar nessa manhã: eu tenho plena convicção que eu me tornei filho de Deus, que eu me tornei filha de Deus, porque o seu Espírito me dá essa convicção, me dá essa certeza interior, não é por aquilo que eu fiz, mas porque o seu Espírito, o Espírito de Deus me dá essa convicção. Eu tenho plena paz, eu tenho plena convicção que sou de Cristo, que realmente esse texto que Paulo escreve aqui, que eu vivi em Cristo. Se você está aqui nessa manhã, então Deus tem um recado para você, se você pode afirmar isso: eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu encontrei vida em Cristo. E aí eu quero falar com você um pouquinho mais. Agora eu quero parar nesse ponto exatamente para dizer, porque eu tenho certeza que há pessoas aqui que ainda não encontraram essa vida de Jesus. Às vezes eu converso com algumas pessoas e elas falam: olha pastor, não, eu tenho minha fé, eu tenho minha religião, não, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço minhas rezas, não, eu antes de ir para o trabalho, todo dia eu falo com Deus. Mas eu pergunto assim: você tem uma experiência profunda de convicção, de vida através do amor de Deus, de uma experiência pessoal com Cristo? Eu falo: então me fala um pouquinho dessa sua experiência. E as pessoas não têm nada para dizer. As pessoas não têm o que dizer. E elas não têm o que dizer porque elas estão se relacionando com Deus com uma perspectiva religiosa. Elas não estão se relacionando com Deus por conta de uma conversão, de um novo nascimento a que Jesus se refere, por conta dessa vida que vem de Deus. Elas estão se relacionando com Deus com uma base religiosa, de tradição, de se ouvir falar. Se você está aqui nessa manhã e você não pode dizer que realmente é filho e filha de Deus com toda a convicção no seu coração, que você recebeu vida em Cristo, por favor, eu digo a você, eu apelo a você: abra teu coração, experimente o amor de Deus, seja transformado por Ele, porque conforme Paulo diz aqui, ele diz que aqueles que vivem são constrangidos, são impelidos, são motivados pelo amor de Deus. E aí acontece um milagre aqui.
Eles não vivem mais para si mesmos. Eles vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou, que é Jesus Cristo. Eles não vivem mais seus próprios planos, não vivem mais seus próprios projetos, não seguem a sua própria agenda. Eles seguem a agenda de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus. Observe isso claramente que Paulo afirma aqui. E hoje, irmãos, amigos, o que nós mais vemos são cristãos que se dizem cristãos, que andam com Deus, que são salvos pela graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas que continuam vivendo seus próprios planos, suas próprias agendas, seus próprios desejos, escravos do seu próprio coração. Hoje nós temos uma geração de cristãos que não tem fogo dentro do coração, não tem poder do Espírito, não tem transbordar de Deus. Estamos numa geração de cristãos humana, carnal, que vive na sua própria força e que não pode afirmar com convicção a um vizinho, a um familiar: Jesus me salvou, eu recebi vida de Cristo, eu era realmente um pecador miserável, mas Deus me alcançou com a sua graça. Que não tem convicção para falar isso com clareza, que não tem autoridade para falar isso com as pessoas. Nós vivemos dias muito confusos, irmãos, e confusos também em relação à fé, confusos também em relação àquilo que Cristo realiza na vida daquele que crê. Vivemos uma fé muito rasteira, vivemos com dificuldades de expressar aquilo que recebemos de Deus. E é interessante, você fala assim: puxa, pastor, mas tem gente que não sabe articular as palavras, que não sabe falar. É só você encontrar um novo convertido. Cruza com um novo convertido, tem vários aqui na igreja, conversa. Pastor Marnês está mencionando aqui, quando você fala com um novo convertido, você vê o brilho nos olhos. Ele não fez seminário, ele não fez nenhum curso bíblico ainda na igreja, ele já fala de Jesus com plena convicção. Ele já sabe que um milagre já aconteceu dentro dele. Ele não precisa de treinamento para falar isso. Ele não precisa ser preparado para fazer isso. Transborda. É claro. Eu posso não ter as palavras certas, mas eu sei que um milagre aconteceu. É aquele cego de nascença que Jesus curou, e que as autoridades falaram: mas peraí, quem que fez isso? E como é que foi? Ele falou: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Se vocês querem saber, pergunte para ele que fez o milagre. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Milagre aconteceu em mim, eu posso falar isso. Paulo diz assim: gente, quem morreu com Cristo, vive com Ele. E aqueles que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivem para si mesmos. Qual vai ser a nossa agenda a partir de amanhã? Ou hoje mesmo, no seu domingo? Tem alguma coisa que você está considerando a vontade de Deus para a sua vida? Como é que você vai trabalhar, estudar? Como é que você vai se relacionar dentro da sua casa? Você leva em conta o que Deus pensa? O que Deus te fala? O que Deus considera importante? Como é que é? Porque tem muita gente que completamente desconectado. O culto é um mero compromisso religioso. Ir à igreja é algo que eu aprendi, alivia a minha consciência, mas não é uma expressão da vida que eu tenho em Cristo, com Cristo e para Cristo. Não é uma expressão daquilo que eu vivi durante a semana toda. E por isso então eu venho no domingo para me juntar aos meus irmãos e adorar aquele que é digno de todo louvor e adoração, com a maior alegria da minha alma. Eu venho e o canto sai do coração, mesmo que eu seja desafinado. Eu venho e experimento a presença de Deus, porque eu estou aqui para prestar a Ele um culto, não para cumprir um dever, uma tarefa. Eu estou aqui para expressar o que tem na minha alma de alegria e de salvação, porque eu recebi vida dEle e vida nele. É muito diferente. O que Paulo está dizendo assim é que, aí irmão, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Deus, e quando eu vivo para Deus é que eu vivo para mim. E esse é o paradoxo do reino. Você fala aí: pastor, quer dizer que eu não vou mais cuidar da minha família? Quer dizer que eu não posso mais correr atrás dos meus sonhos? Não. Você vai viver para Jesus, e quando você vive para Jesus, Jesus tem um caminho melhor para você atingir os seus sonhos. Tem sonhos que você sonha que seriam uma tragédia para você. Ele vai ajudar você a ver que sonhos que valem a pena. Ele vai dirigir a sua vida. É aí que você vai viver de verdade. É esse o paradoxo do reino de Deus. Você vive para Jesus, e quando você vive para Jesus, é aí que você passa a viver para você de verdade. Você não vai se destruir com caminhos tortuosos, com escolhas enganosas. Você não vai se tornar escravo dos seus sonhos e dos seus desejos. Você não vai viver mais para o seu coração, que estraga tudo, porque ele é enganoso e corrupto. Então aí você vai viver de verdade.
E isso que é lindo no reino de Deus, a gente vive para Jesus, e quando a gente vive para Jesus, a gente pode viver de verdade. E a Bíblia diz que Ele tem o melhor para nós, a vontade dEle é boa, é agradável, perfeita. Isso não é só um clichê, essa é a realidade da vida de Deus, naquele que vive. A realidade da vida de Deus naquele que vive. Eles não vivem mais para si mesmos. Eles são capazes de colocar o outro adiante, eles são capazes de colocar os planos de Deus adiante. Aqui nós temos uma porção de histórias de gente que abriu mão dos seus sonhos para viver o sonho de Deus. Muitos de nós deixamos empregos, deixamos carreira profissional, acadêmica, deixamos várias coisas. Mas Deus não deixou de trabalhar na nossa vida e de nos dar tantas outras coisas. Porque quando nós sonhamos os sonhos de Deus, é que nós realmente sonhamos para viver uma realidade de vida. Isso se torna claro. Nós não só recebemos uma vida do Espírito, e agora temos vida eterna que transcende a morte, e agora temos a vida de Deus, nós agora temos vida para viver em família. A gente tem vida para viver o casamento. A gente tem vida para viver com os filhos. A gente tem vida para curtir os amigos. A gente tem vida, inclusive, até para curtir, né, o dinheirinho que a gente recebe no início do mês, nosso salário. E administrar isso com sabedoria. A gente tem vida que faz diferença no dia a dia. Eu e você conhecemos pessoas que têm mestrado, doutorado e pós-doutorado, e nada contra isso, também tem alguns títulos assim, quantos de vocês têm também? Mas quanta gente que tem um monte de diplomas na parede e não sabe educar seus filhos, não sabe o que é ser esposo ou esposa, não sabe administrar suas finanças, não sabe lidar com as suas emoções, que não tem controle emocional. Quantas e quantas pessoas. Porque a vida que Paulo descreve aqui é que a gente vive para Jesus, e quando a gente vive para Jesus, a gente vive de fato. A gente vive para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Mas o meu eu, o meu ego tem que estar crucificado na cruz, ele não pode de nenhuma forma desgrudar da cruz, ele não pode, o prego tem que manter ele firme ali, como Paulo diz em Gálatas 5, 24, que nós crucificamos a nossa vontade, nós crucificamos realmente, que nós não podemos de nenhuma forma viver mais para nós mesmos. Eu fico tão impactado com esse texto, irmãos, que poderia seguir com você aqui pensando, qual a implicação disso? Qual a implicação disso? Significa que eu vivo para Cristo, então, Paulo ele chega ao verso 18, que eu quero ler novamente com você esse texto. Observe o que Paulo diz, ele diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. 2 vezes, verso 18, ele nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19, ele confiou a nós algo muito precioso, as boas novas do Evangelho. Jesus confiou a nós, Deus nos confiou a nós em Cristo. Portanto, Paulo diz assim, somos embaixadores, somos representantes, nós somos a face de Deus aqui nesse mundo, somos as mãos e os pés de Cristo aqui nesse mundo. E olha como Paulo usa a expressão, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, ele estivesse rogando as pessoas através de nós. Ou seja, quando um cristão está convidando o outro a se reconciliar com Deus, é como se Deus mesmo estivesse fazendo esse apelo, Deus mesmo estivesse exortando essa pessoa através de um cristão, de alguém que recebeu vida. E aí Paulo diz, então por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Paulo tem tanta convicção que ele tem um ministério da reconciliação, que Deus deu esse ministério a ele, que ele diz assim, olha, Deus ele roga através de mim quando eu falo com você. Por isso eu suplico a você, reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Irmãos, o que Paulo escreve se completa. Aqueles que vivem, porque nem todos vivem, há muita gente existindo, sobrevivendo, mas não vivendo, porque não tem a vida de Deus, a vida do Espírito, a vida do reino. Agora, aqueles que vivem, eles têm uma nova vida. E nessa nova vida não é só de intimidade com Deus, da presença de Deus, das promessas de Deus, não é só a certeza da vida eterna, nessa nova vida implica que aqueles que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para Cristo. E viver para Cristo significa agora que eu tenho um ministério nesse mundo.
É o ministério da reconciliação. Viver para Cristo agora que implica que eu sou um representante de Deus na minha geração. Eu sou um representante de Deus nesse mundo. Eu não sou qualquer pessoa. É por isso que um cristão, ele não se veste de qualquer jeito, ele não... E aí a gente não quer entrar em coisas de uso e costumes, mas só para você entender a compreensão que tudo tem um propósito. Que tudo agora é para Cristo. A forma que eu compro, que eu vendo, a forma que eu negocio, a forma que eu trabalho, que eu me porto diante do meu patrão ou diante dos meus empregados, a forma que eu ajo dentro da minha casa, a forma que eu me porto na minha faculdade, tudo agora é para Cristo, porque eu sou um representante, eu sou um embaixador e eu tenho um ministério da reconciliação. Agora, tudo que eu vivo em missão. Hoje é uma expressão muito popular entre os estudiosos da igreja, os eclesiológicos, eclesiologistas, me perdoe, na eclesiologia, no estudo da igreja, que é a palavra missional. Dos últimos anos do século passado, início desse século, alguns autores, um dos mais famosos é o Tim Keller, ele usa muito a expressão a igreja missional. Que é isso? É a igreja que vive em missão. É isso. A igreja que está em missão, e não é uma missão da igreja, é uma missão de Deus, é a missio Dei, é a missão de Deus. Nós recebemos uma missão de Deus, essa missão de Deus é que nós temos o ministério da reconciliação. Então o cristão, ele não vive mais para si, e se ele não vive mais para si, em todos os ambientes, por onde ele anda, ele está em missão, ele é um cristão missional, ele tem o ministério da reconciliação. Então eu queria deixar aqui para você 4 aplicações do que Paulo diz aqui. A primeira delas é exatamente essa. Aqueles que vivem constrangidos pelo amor de Cristo, eles compreendem a sua missão no mundo. Se você está aqui nessa manhã e diz, como eu já perguntei aqui, você tem convicção que você é filho e filha de Deus, o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito, você é um salvo em Cristo, pela graça, recebeu a vida de Deus em você, então você compreende que você tem uma missão no mundo. O que é mais importante para o cristão é o que acontece agora no seu dia a dia. Para o cristão, o que acontece de segunda a sábado, não é só o que acontece no domingo, porque o domingo é resultado da nossa intimidade com Deus e da nossa missão de Deus no mundo. Nós estamos em missão o tempo todo, em todo lugar. É tão interessante viver isso, que você vai vivendo e você passa a não perceber que isso é uma coisa, é tão natural. Quando você está tomado pela missão de Deus, encarnou a missão de Deus no seu coração, é tão natural. Você não percebe, não é que você simplesmente, há momentos sim, que você vai numa empresa e que você já vai orando e pedindo, Deus, me dá uma forma de chegar ao coração desse cara que eu vou conversar agora. Que você está orando por um colega de trabalho, alguém, e você diz assim, olha, como que eu chego no coração desse cara? Mas quando você está tão encharcado dessa compreensão de que você está em missão no mundo, se torna tão natural. Às vezes você está em missão e você não percebe, porque você encarnou esse papel missionário. É interessante que o nome da nossa igreja é uma igreja missionária. E a minha pergunta sempre é, estamos sendo uma igreja missionária? Estamos sendo uma igreja missional? Estamos em missão? A igreja não é um balcão de serviços em que se oferece produtos religiosos para consumidores. A igreja é uma igreja em missão de cristãos que receberam a vida de Deus e que estão levando essa vida de Deus ao mundo. Isso é a igreja missionária, a igreja missional. Porque há muita gente dentro das igrejas que são meros consumidores do produto religioso, da forma de culto, do louvor, do ministério infantil, do estacionamento, do templo, seja o que for, do alívio da consciência. Mas nós somos chamados a sermos a igreja em Cristo, que recebeu vida de Cristo, e aqueles que vivem constrangidos pelo amor, não conseguem não ser impelidos, não conseguem não ser motivados pelo amor de Cristo, eles vivem em missão, eles estão com esse senso. É por isso que eu digo às pessoas, eu digo sempre, a pessoa diz, está difícil no meu trabalho, mas você está lá em missão, ore ao Senhor, você está em missão na sua faculdade, você está em missão em todo lugar. O segundo princípio aqui é que aqueles que vivem vencem o egoísmo. E o egoísmo é parte da natureza humana. Somos egoístas por natureza. Nos colocamos em primeiro por natureza. Pensamos primeiro em nós, depois pensamos nos outros. Cada um por si, Deus para todos. Esse é o jargão popular.
Mas a Bíblia diz claramente aqui que aqueles que vivem, eles venceram o egoísmo, porque eles não vivem mais para si mesmos, mas para Cristo. E isso aqui se traduz no dia a dia, isso se traduz realmente na forma que vivemos, nas coisas mais simples, talvez até as mais complexas, e até as mais complexas. Tem exemplos assim que são absurdos, como um estranho doar um rim para alguém, ele abrir mão do seu rim saudável, para doar para um estranho, não tem vínculo familiar, nunca viu a pessoa, mas ele se sentiu compelido a fazer isso. Ele não vendeu o rim, ele doou o rim. Coisas extravagantes diante da glória de Deus. Agora, o que biblicamente, pensando como igreja, irmãos, é que a igreja é a única organização do mundo que não vive em benefício dos seus próprios membros. Se você está entre aqueles que vivem em Cristo, nunca nós podemos viver em benefício nosso próprio. E esse tem sido o erro da igreja por muitos e muitos anos. Pensamos no nosso nicho, em nosso conforto, nos trancamos aqui. Alcançar a pessoa dá trabalho, as pessoas não querem. A gente evangelizar ali, quem é que vai valorizar? Eu vejo que a pessoa joga até o livrinho que a gente entrega no lixo. O outro pega o copo e joga fora. A gente tem um monte de razões. Mas a gente está em missão de Deus, é a missão de Deus, não é nossa propriamente, é de Deus. Nós recebemos isso de Deus, então nós vamos rogar ao mundo, reconciliem-se com Deus. E entre aqueles que nós vamos compartilhar, vão ter aqueles que vão viver como nós vivemos, que vão receber a graça nos seus corações. Viver a missão de Deus e viver essa vida de Deus é a vitória sobre o egoísmo. É a vitória sobre o egoísmo. A gente não pensar só na gente. E Paulo fala sobre Timóteo na carta aos Filipenses, eu fico maravilhado. Ele diz assim: olha, porque muitos, na verdade Paulo usa a expressão todos, buscam só o que é seu e não o que é de Cristo. Que tristeza Paulo falar isso. Ele diz: mas Timóteo busca o bem de vocês. Isso não pode acontecer comigo, com você. Aqueles que vivem vencem o egoísmo. E terceiro, eles compreendem o seu lugar no processo de salvação de Deus neste mundo. Você tem um lugar colocado por Deus. Olha como Deus te valoriza, Ele te dá o privilégio de fazer parte da salvação de outras pessoas. É por isso que é lindo, a gente vai vendo aqui, um vai chamando o outro, um vai orando pelo outro, um vai abençoando o outro, um vai dividindo o que tem com o outro, um vai investindo na salvação com o outro, às vezes tempo, energia, finanças, e as pessoas vão se salvando, porque compreendem o seu lugar no processo de salvação das pessoas. Aquele que recebeu vida de Deus entende: eu não fui salvo só para ser salvo do inferno, eu não fui salvo só para ser salvo dos meus pecados, eu não fui salvo só para receber a vida eterna após a morte, e a vida eterna de Deus hoje aqui, mas eu fui salvo para levar essa vida a outras pessoas. Eu tenho um lugar nesse projeto de Deus, nesse processo de salvação de Deus. Eu só estou hoje aqui falando com vocês porque várias pessoas foram usadas para minha salvação. Você só está aqui nessa manhã se você já é um salvo, porque muitas pessoas estiveram no processo de Deus para a sua salvação. Gente que você nem conhece orou por você. Eu sinto até aqui de dizer, eu me lembro que o Eric está gravando os nossos cultos, fazendo a edição. Eu me lembro quando o Eric começou a vir aqui na igreja, a irmã Nadir, que está lá atrás, viu você, Eric, andando aqui, falou para mim assim: olha, aquele menino andava de skate, eu orei por aquele menino, ele nem sabe que eu orei pela salvação dele. Não sei se você já sabia disso, não sei se eu falei isso para você um dia. A irmã Nadir está ali atrás, ó. Ela disse para mim que orou por você quando nem conhecia você nem conhecia ela, mas ela orava pela tua salvação. Hoje você está aqui, ela está sentada ali atrás. Quando a gente compreende o nosso lugar no processo de salvação das pessoas, a gente ora pelas pessoas, a gente fala do amor de Deus para as pessoas, a gente investe financeiramente na salvação das pessoas. E por último, a gente vive de modo atraente, por amor de Cristo e do mundo, porque a gente ama Jesus, a gente ama as pessoas, a gente ama o mundo. A gente vive vida atraente. A gente pode não ser muito atraente, né, irmãos? Como eu, que não tem beleza nem formosura, mas a gente tem que tem que ser atraente por Cristo, exalar o bom perfume de Jesus.
atraímos as pessoas pela nossa vida, o comportamento. É tão bom quando alguém entra na tua casa e fala assim: puxa, que alegria estar aqui contigo, me senti muito bem aqui. Que bom quando a tua vida atrai, porque é isso que Jesus diz que a gente deve viver, porque é isso que a palavra de Deus diz que a gente deve viver. Aqueles que vivem têm uma vida diferente, por isso fazem diferença, e porque eles têm uma vida diferente, eles atraem, porque o mundo está encharcado, está cansado do mesmo. O mundo está cansado de gente que é corrupto, porque tem muita gente corrupta. O mundo está cansado de gente promíscua sexualmente, porque tem muita gente promíscua sexualmente. O mundo está cansado de muita moça que dorme com o cara na primeira noite. Se você for uma moça diferente, você vai fazer diferença. Tem gente que vai valorizar você. O mundo está cansado de gente mentirosa, de gente que faz fofoca. O mundo está cansado. Chega dos mesmos, já dizia alguém. Então, o crente, quando ele tem a vida de Deus, e por isso ele tem uma vida diferente, ele é atraente. Ontem eu fui fazer uma visita, deixa eu terminar com um testemunho, fui fazer uma visita à nossa igreja no Jardim Veneza. Irmãos, com oração, com dedicação, com tempo, eles têm feito uma coisa que eu acho muito especial. Começou muito pequeno, mas eles têm feito semana após semana 100 refeições para moradores de rua, todas as quartas-feiras. Alguns de nós aqui têm apoiado, com alimentos, um ou outro tem ido lá ajudar. E eles fizeram ontem um dia da solidariedade. Eu não estou falando isso para motivar você a fazer um evento. Vamos fazer um evento aqui também. Não, não é isso. Mas esse dia da solidariedade deles está sendo uma expressão daquilo que eles têm vivido, de abençoar pessoas. Interessante, eu tirei umas fotos ali, você vai ver que a coisa é bem simples. Mas ontem eles fizeram almoço de graça. Almoço de graça, meio-dia e meio, você podia ir lá almoçar de graça na igreja. Almoço para mais de 100 pessoas. Pode passar nas fotos. Aí a equipe com alegria, com coração, o pessoal servindo ali. Um calor abençoado, irmãos, naquela cozinha, sem exaustor, sem nada. O pessoal servindo ali, suando com alegria. Desde manhãzinha preparando o almoço. Olha como eles arrumaram, bem arrumadinho. Ali com coração. É o que tinha para fazer. Fizeram ali um bazar de roupa R$1. Só para abençoar a comunidade, de 5 a R$1, R$1 a R$5. Pode ir lá para usar a quadra lá, cama elástica para a criançada, pode ir, por favor. Algodão doce, tá vendo que a parede está precisando de pintura. Estavam lá fazendo ferição de pressão, teste ali da glicemia. Vai lá, próxima foto. Maquiagem, irmãos, ajudando o pessoal a ter autoestima, Estavam lá servindo lá, o pessoal fazendo maquiagem para a mulherada. Pode ir. Até sobrancelha, tinha uma irmã fazendo sobrancelha da mulherada. E aí vai, irmãos. Eu fui lá, fiquei tão contente com esses irmãos, falei: puxa vida, a galera abençoando a comunidade aqui. O que está ganhando com isso? Está ganhando com isso? Bom, até quem não é cristão fala dos benefícios da solidariedade, físicos, emocionais. O que eles estão ganhando com isso? Não importa o que está ganhando, eles estão em missão. Nós temos a vida de Deus, aqueles que vivem em missão, vivem para abençoar pessoas. E aí eu quero dizer o seguinte, mais uma vez, se você está aqui nessa manhã e não tem convicção da sua salvação e que você vive em Cristo e tem a vida de Deus, em nome de Jesus eu rogo, reconcilie-se com Deus nessa manhã, porque o amor de Deus está disponível aqui a você. Abandone o seu ego, os seus pecados, negue a si mesmo, entregue o controle da sua vida a Jesus e deixe Ele transformar a sua vida, para que você viva de verdade, tenha vida plena, vida em abundância, a vida eterna de Deus no seu coração. Agora, irmão, irmã, se você diz aqui que já é um cristão, que você tem a vida de Deus, por favor, entra no engajamento do povo, leva a mensagem, porque você recebeu a missão. A tua missão é o ministério da reconciliação, de uma forma ou de outra. Não importa se você vai cortar a unha de idosos no asilo, não importa como você vai agir, mas Deus dá direção para quem se dispõe. Deus não usa os mais capazes, mas usa os disponíveis. E se você entende a vida que recebeu de Deus, Deus vai usar você. E a gente está aqui juntos para nos estimularmos à prática de boas obras, porque isso é bíblico. E que Deus seja exaltado, Deus seja glorificado, porque é um grupo de pessoas nesse mundo que fazem parte do reino de Deus. Eles são aqueles que vivem. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor,